Se continuar assim, não vai ter truque Jedi que me convença de que essa não era a série de Star Wars que eu tava procurando. Olá, eu sou o Alexandre e esse é o canal do Cine Alerta. As duas últimas séries de Star Wars que estrearam no Disney Plus chegaram bem próximo de desapontar os fãs, né? Boba Fett até que me divertiu, teve lá os seus momentos legais, voltados para uma ação massa velho e típica dos seriados clássicos lá dos anos 30 e 40 que inspiraram o George Lucas a criar Star Wars. Então pelo menos tinha essa base de aventura, embora faltasse um propósito. Já a série do Obi-Wan Kenobi, aí eu acho que realmente foi bem complicado, porque foi uma série que basicamente foi do nada para o lugar nenhum. Afinal de contas, tivemos o Obi-Wan saindo do ponto A, indo para o ponto B, tendo a oportunidade de ir para o ponto Z e voltando para o ponto A, porque era uma série que estava contando uma história que teria zero impacto no desenvolvimento do personagem, uma vez que não dava para mudar nada que envolvesse o seu destino e também o destino do Darth Vader, fazendo o personagem até ter uma segunda chance de derrotar de vez o Darth Vader e livrar a galáxia do Império, ou pelo menos do controle do Vader, e não podendo levar essa oportunidade para lado algum, uma vez que a gente sabia onde isso ia dar. Isso sem contar que Obi-Wan foi uma série que parecia não ter uma direção definida. Aí veio Andor. Com os 3 primeiros episódios disponibilizados de uma vez pela Disney Plus na última quarta-feira, a gente teve um vislumbre do que pode vir a ser essa série. Os 10 primeiros minutos do primeiro episódio de Andor já mostram uma direção, uma visão muito maior do que a gente acompanhou em todos os episódios da primeira temporada de Obi-Wan Kenobi. Esses 3 primeiros episódios foram dirigidos pelo Toby Haynes, que tem aí uma experiência em séries de TV, incluindo o Doctor Who, e a série Andor é criada e roteirizada, pelo menos principalmente, pelo Tony Gilroy, que é um dos co-roteiristas de Rogue One, de onde sai o protagonista dessa série, o Cassian Andor, vivido pelo Diego Luna. Aqui a gente acompanha o Andor 5 anos antes de Rogue One, quando ele ainda nem havia entrado para a Força dos Rebeldes, para a Aliança Rebelde. E é muito interessante ver o personagem aqui cometendo erros e buscando respostas sobre o seu passado, mais precisamente sobre o que aconteceu com a sua irmã, depois que o planeta onde eles viviam foi dado como zona de quarentena pela República. E isso é bem interessante também. A série acaba lidando com uma coisa que muita gente se esquece, que todo o processo de ditadura que a galáxia se encontra sob o jugo do Império não começou de uma hora para outra, mas sim sob o pretexto da própria República, quando ela passou a ser governada pelo Palpatine, quando ele era senador, e foi eleito o chanceler da República. Então, quando a série mostra aqueles flashbacks com o Andor ainda criança no planeta natal dele, a gente não está vendo ali coisas que aconteceram no Império já, e sim ainda na época da República. Ou seja, não precisa ser uma ditadura para que exista a opressão dos mais fracos, dos planetas menos favorecidos e a exploração dessas pessoas. Politicamente, então, a série tem bastante a dizer. Até porque, quando a gente acompanha o Andor no presente da série, aí sim já estamos vendo o impacto do Império e como isso afeta os planetas menos favorecidos, que acabam tendo seus habitantes usados como mão de obra barata por empresas que têm aí contratos com o Império. Esses 3 primeiros episódios formam um pequeno arco que vai mostrar essa partida do Andor rumo ao seu destino como um rebelde, como um membro da Aliança Rebelde. E que aí, obviamente, vai culminar naquilo que a gente viu em Rogue One. A primeira temporada se passa 5 anos antes do Rogue One, como eu comentei, e a segunda temporada, que já tem data, inclusive, para começar as gravações, deve dar um salto para situar toda a ação momentos antes da gente começar o Rogue One em si. Então a gente vai acompanhar muito do desenvolvimento do Andor, que começa aí cometendo erros e se torna aquele espião que a gente vê no Rogue One e que ajuda a roubar os planos da Estrela da Morte, o que vai culminar lá no primeiro Guerra nas Estrelas, ou no episódio 4, Uma Nova Esperança, como acabou ficando conhecido depois. Nesse primeiro contato que a gente tem com a série, realmente chama muito a atenção essa direção, essa visão que tanto o Tony Gilroy como o Toby Haynes estão trazendo para a série. Uma série que tem uma estética
muito bem construída, um andamento próprio e com uma história que realmente tem algo a dizer. E muito mais do que isso, tem algo a construir. O Cassian Andor que a gente conhece em Rogue One era um personagem já bem estabelecido. E por bem estabelecido eu quero dizer um personagem já pleno, pronto para entrar em ação. Já o Cassian Andor que a gente acompanha nessa série aqui é uma tela em branco. A gente não conhecia nada do passado desse personagem, o que possibilita inúmeras situações que, mesmo a gente sabendo que ele não vai correr nenhum tipo de perigo, envolvem perigos com personagens que a gente vai conhecer nessa temporada ou nessas duas temporadas. Além do que, envolve todo o processo de transformação dele naquele personagem que a gente conhece em Rogue One. Percebem a diferença com Obi-Wan Kenobi, por exemplo? Não tem nada na série do Obi-Wan Kenobi que realmente introduz algo novo para o personagem. Ele, de fato, sai de um ponto para terminar a série no mesmo ponto, fazendo exatamente a mesma coisa que ele estava fazendo no começo. Já que temos um personagem sendo construído. Aliás, não só um, como vários, né? Tem ali já um bom núcleo de coadjuvantes que devem retornar em alguns outros momentos, principalmente aqueles vividos por atores mais conhecidos e experientes, né? Como a Fiona Shaw e o Stellan Skarsgård. Mas talvez o maior trunfo de Andor, indicado nesses 3 primeiros episódios, seja a possibilidade de explorar coisas que Star Wars ainda não havia explorado, ou pelo menos não para o grande público. Os fãs de Star Wars, que já estão acostumados a produtos que saíram fora do audiovisual, sabem as possibilidades que essa série traz para diferentes tipos de histórias. E agora a gente está começando a ver isso no audiovisual, com séries, e eu espero que tragam isso em filmes também. Star Wars não é só sobre Jedi. Star Wars é sobre um mundo extenso, um mundo que possibilita inúmeros tipos de narrativas, histórias, personagens. E Andor está mostrando que Star Wars não é só sobre ficar fazendo referência a personagens conhecidos e ficar dando volta em torno de si mesmo. Aliás, querer que Star Wars se prenda a isso é negar as inúmeras possibilidades que a franquia oferece. E é isso que Andor está mostrando para o público, que é possível fazer uma série com tons de espionagem e thriller político dentro de uma franquia que se passa em outros planetas, em outra galáxia, com inúmeros personagens alienígenas dentro de um império intergaláctico maligno. E faz tudo isso sem perder esse espírito de aventura que eu havia comentado no começo, né? Que moveu o George Lucas a criar Star Wars. Mas o George Lucas também foi movido por outras coisas, como também fazer comentários sobre política externa, sobre a interferência de grandes nações em países menores, menos favorecidos, trazendo então um espírito rebelde de personagens que não estavam dispostos a serem explorados. Esses 3 primeiros episódios de Andor já levam a crer que a série vai apostar numa narrativa e numa trama mais madura, mas isso não significa que não temos aqui o apelo para a criança, para toda a família. Muito pelo contrário, tem muita coisa ali que eu tenho certeza que as crianças vão gostar. Tem robozinho fofo, tem personagem fazendo algumas piadas pontuais, mas sem exagerar, sem chamar atenção demais para isso, deixando a história fluir naturalmente. Contar histórias para criança com maturidade é algo, inclusive, que deve ser louvado e que deve ser avaliado até pela própria Marvel, né? Não precisa ser bobo para ter apelo com criança. Dá sim para fazer coisas muito legais, com maturidade, tratando as crianças com respeito. Criança não é sinônimo de idiota, né? E a gente sabe disso porque várias animações, por exemplo, fazem isso muito bem. Eu sempre gosto de citar a série animada do Batman, lá no início dos anos 90, feita num momento em que era muito difícil ter esse tipo de narrativa, em que desenhos animados eram meras propagandas de meia hora para vender boneco. Batman, a série animada, mostrou que dava para colocar boas histórias, boas narrativas e formas diferentes de contar essas histórias sem subjugar a inteligência das crianças. Talvez Andor faça isso também. Com episódios que não são longos demais, a série consegue lidar com os temas que quer lidar com seriedade, sem parecer inchada, sem parecer chata. E como eu falei, a direção desses 3 primeiros episódios é muito boa e traz ali uma boa dose de suspense, uma boa dose de thriller e consegue construir toda a situação muito bem para a gente ter, no final do 3º episódio, uma sequência de ação muito bem conduzida. Andor surge então como a série de Star Wars que a gente estava precisando, né? Que a gente estava procurando. Eu gosto muito de Mandalorian, e Mandalorian é boa justamente
nos momentos em que não fica tão presa a ficar fazendo referência. Boba Fett fica amarrada a isso e, infelizmente, acaba se perdendo no meio do caminho, chegando ao cúmulo de servir como prequel da próxima temporada de Mandalorian, como se não tivesse sequer uma boa história para ser contada ali, que não precisasse gastar um episódio inteiro mostrando resoluções de coisas deixadas pela segunda temporada de Mandalorian. Andor parece ser uma narrativa mais independente, e isso pode indicar que vai ser uma série com não só muito a dizer, mas muito a construir dentro desse universo tão rico que é o universo de Star Wars. Agora é com você. Fala aí embaixo na área de comentários. Você curtiu esses 3 primeiros episódios de Andor? Gostou? Achou que é realmente uma série bem promissora? Quero saber a sua opinião e vamos continuar esse papo depois do vídeo. Aproveita e compartilha esse vídeo com quem você conhece que é fã de Star Wars e está pensando em assistir a série. Quem sabe você convence a pessoa a dar uma chance para essa nova investida dentro da franquia de Star Wars. Curtiu esse conteúdo? Quer ajudar a gente a continuar produzindo por aqui? padrim.com.br/cinealerta. Entra lá, tenho certeza que tem um plano que cabe no seu bolso, que ajuda a gente não só a manter os vídeos por aqui, mas também os podcasts que você acompanha lá no Spotify. Aliás, por falar em podcasts, procura lá no Spotify por Cinealerta Star Wars. Tem várias opções ali de podcasts falando sobre as últimas séries da franquia e também dos filmes, né? Você também pode ajudar a gente fazendo suas compras na Amazon a partir do link que eu sempre deixo aí embaixo na descrição do vídeo. É isso, valeu pela audiência e até a próxima!